Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui de novo para começar para falar, né, para continuar falando sobre as cartas de Cristo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a juventude dele. Bom, nós sabemos que não temos histórias aí sobre a juventude de Cristo, né, a juventude de Jesus. Na Bíblia, infelizmente, por algum motivo, e eu até me arrisco aqui a dar a minha opinião, a vida dele foi interrompida aos 12 anos, então se você ler a Bíblia, você vai ver que o último relato sobre a história dele foi aos 12 anos, e depois ele voltou aí aos 30 anos já fazendo todos aqueles milagres. Então, dos 12 aos 30 anos, não se sabe o que aconteceu com ele, não tem nenhum relato, não tem nenhuma história. E quando a gente lê essa carta, a gente compreende por que não tem nenhuma história relatada aí ou registrada sobre a vida, né, do Jesus. E aí eu vou começar a ler aqui, né? Bom, praticamente ele conta aqui que ele foi uma criança rebelde, uma criança que deu problema para os pais, principalmente para a mãe, né? Porque a mãe ela sempre acreditou nele como um Messias, mas ela esperava ali um santo, um menino totalmente diferente do que ele foi. E aí eu vou ler alguns trechinhos aqui onde ele diz que eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. E aí ele diz, aos 12 anos, levaram-me, então ele conta que a mãe dele, né, os pais dele, levaram ele até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Então a mãe dele ali, ela foi uma mulher ali totalmente determinada a cuidar dele, mesmo com toda a rebeldia, mesmo com todos os problemas ali, o trabalho que ele deu, ela sempre estava ali acreditando que ele era o Messias. E ele realmente foi, mas ele teve que passar um processo. Então ele teve que viver essa experiência humana, buscar a iluminação, se iluminar, para daí então cumprir a missão dele. E aí ele conta mais. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Ou seja, ele não queria saber daquela vida normal de ter um trabalho, uma profissão, né, como o pai dele tinha. Então ele se recusava a tudo que era aquilo que se considerava normal. Digamos que nos dias de hoje ele seria ali considerado um cara preguiçoso, que não gosta ali de trabalho. E aí ele diz: escolhi misturar-me com todos os tipos de classes, das mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo. Então toda a juventude dele ali, ele foi vivendo a vida como um jovem rebelde, né, até irresponsável, né, vamos dizer assim, e viveu ali todas as aventuras que ele pôde viver como jovem que ele era, como ser humano que ele era. E aí ele diz: eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo e hiperemotivo. Eu tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença e da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Então, era até por esse
coração amoroso que ele tinha, que ele procurava ali viver com aquelas pessoas ali mais desfavorecidas. Por quê? Ele queria passar amor, ele queria de alguma forma contribuir para que aquelas pessoas não tivessem tantas dores, se sentisse ali mais acolhida, por alguém, até porque muito provavelmente elas eram ali rejeitadas, pelos judeus e pelas pessoas ali com uma classe social melhor. E ele diz mais, o que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Então, apesar de toda a rebeldia dele, ele tinha uma luta por essas classes, por essas pessoas. E isso chamava muito a atenção dos judeus, porque os judeus queriam que ele fosse ali uma pessoa das tradições ali da religião deles, e ele não, ele via o outro lado. Ele via, talvez, eu imagino, uma forma diferente de contribuir com o mundo, de contribuir ali com aquelas pessoas, coisa que ele não via dentro das religiões, da religião que ele seguia ali até então. E aí ele diz: recusei-me a acreditar em um Deus justo segundo as tradições judaicas. Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico, cruel, e eu não queria acreditar e não queria nada com ele. E aí eu me identifico aqui nessa parte, porque do tempo que eu frequentei religiões, eu achava muito difícil acreditar que um Deus que é amor incondicional poderia ser julgador, poderia ser punidor, que manda as pessoas para o inferno, que pune se você não fizer isso, com todas essas crenças, com todo esse poder vingativo, porque quando eu olho para o Deus da religião, para mim é um cara vingativo, é um homem do mal, para mim é um homem do mal. E ele diz aqui exatamente isso, que olhar para aquele Deus punidor, vingativo, aonde que está o amor incondicional? Cadê o amor incondicional desse Deus, E isso era um questionamento que ele tinha. E isso transformava ele numa pessoa rebelde. E aí ele diz, no entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos, enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas cada vez mais com frequência. Minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida alguma, deveria inspirar e respirar por meio da criação. Então, por trás de toda aquela rebeldia, que ele demonstrava ali em toda a sua juventude, existia um coração ali com sede, de conhecer o que havia por trás. E quantos de nós, não está passando por esse momento agora na nossa vida de compreender o que está por trás de toda essa criação? Quem é que está por trás de toda essa criação? O que está por trás? O que realmente é essa criação? Por que existe o bem? Por que existe o mal? Por que existe a doença? Todos esses questionamentos foram questionamentos de Jesus também. E quantos de nós também está passando por esse mesmo processo? Então, ele foi um homem assim como nós, um ser humano assim como nós, que teve seu momento ali de deserto, que teve seu momento de rebeldia e que teve seu momento de iluminação. E isso tudo é muito fantástico. Então eu compreendo, e aqui eu vou deixar a minha opinião, eu compreendo que a igreja não poderia contar essa história, não poderia falar da juventude dele, para que não tirasse essa ideia, de que só é santo quem nasce santo, só é puro quem nasce puro.
né? Só ganha o reino de Deus ou coisa do tipo quem já nasce com isso. E não é verdade, né? Não é. Então, nós seres humanos, né? A gente, né, que veio aí, que conheceu a história dele, conheceu a história pela metade. A gente não conheceu a realidade da história, as coisas que aconteceram. Então, essa carta veio assim para contar aquilo que não foi contado, para dizer a verdade e para abrir aí os olhos das pessoas, para que as pessoas compreendam que ele veio exatamente para mostrar que a transformação é possível. Então ele era um rebelde que se iluminou, assim como todos os outros que vieram, que também tiveram suas vidas normais, com problemas, com doença, com tantas ali atribulações nas suas vidas e que, a partir de uma decisão, buscaram a iluminação, buscaram as respostas e encontraram essas respostas. Então, aqui fechando, eu vou fechar esse vídeo aqui, né? Contei já um pouquinho da história ali, da vida dele rebelde, e aí no próximo vídeo eu vou contar a partir do momento que ele se batizou e foi para o deserto. Porque também na Bíblia, a história do deserto é que ele foi testado ali pelo diabo. E a história que ele conta é uma outra história, completamente diferente. Então, aqui fica esse diálogo ali da infância dele, que ele era um menino, uma criança normal, foi um jovem normal, que errou bastante, que fez bastante merda, né? Vamos colocar assim, né? Jesus foi um cara que fez bastante merda na juventude dele, mas que ele encontrou seu caminho, encontrou a sua missão de vida. E qual que é a missão de vida de Jesus? É diferente da nossa? Não! Não, a nossa missão aqui também é exatamente essa, e ele ensina isso, que é assim, não importa a vida que você esteja levando até agora, a nossa missão aqui é entender a natureza de quem somos, entender a criação do universo, a criação desse poder criativo, inteligente, chamado Deus, entender a nossa conexão com esse poder criativo e inteligente chamado Deus. Esse é o nosso propósito de vida nesse planeta. E ele veio para mostrar isso, para ensinar como fazer isso, como fazer esse processo. E ele ensinou isso, só que o ensinamento dele ficou aí perdido, né? Perdido, vamos dizer. Então, por isso que aconteceu aí esse processo dessa canalização, que eu acredito que tem muito a ver com essa transição planetária que está acontecendo, essa iluminação que está acontecendo, essa sede de mudança, de transformação que está acontecendo em nós, seres humanos, não só em mim, não só em você, mas tem muita gente buscando respostas, buscando transformação, buscando iluminação, buscando se conhecer, se descobrir. Então, vou ficar por aqui com esse vídeo, né? Senão eu vou ficar falando, porque eu realmente me empolgo com esse assunto e no próximo vídeo eu vou falar sobre a experiência dele no deserto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem perguntas, questionamentos, enfim, tá bom, não tá bom? Por favor, falem, porque isso é importante para mim, entendeu? E eu tô aprendendo, tô passando aquilo que eu tô aprendendo e eu quero que vocês deem retorno de como que isso tá chegando para vocês. Tá claro, não tá claro? Se não tá claro, eu vou aí fazer para que fique mais claro, para que fique de forma aí mais leve, digamos assim. Então tá bom, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.